Você sabia que 3,7% da população mundial é de nativo de língua portuguesa? Então eu vou trazer aqui nesse vídeo 8 curiosidades da língua portuguesa, mais relacionada aí a Brasil e algumas outras coisas relacionadas aos países de língua portuguesa. Mas antes é importante saber que eu já fiz vídeo falando de curiosidades de língua portuguesa sobre outras curiosidades e também sobre curiosidades de língua espanhola. Então é importante você dar uma olhada nesses vídeos que tem bastante coisa bacana. Então eu vou falar de algumas coisas aqui interessantes assim que chamam a atenção ou curiosidades assim gerais de assuntos afins, né? Assuntos que relacionam a língua portuguesa. Se você gostar desse vídeo, quiser dar uma olhada aqui, quiser curtir, quiser comentar, fique à vontade. Quiser deixar sugestões, comentários, outras curiosidades, fique à vontade também. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar aqui de 8 curiosidades da língua portuguesa. Vamos lá. Primeira dela, nós somos aproximadamente no mundo 285 milhões de pessoas que são nativas de algum país de língua portuguesa. Como eu falei no início do vídeo, isso dá 3,7 aproximadamente da população mundial. É claro, se a gente pensar nos países de língua portuguesa, o Brasil é o país com a maior população. Então a gente tem aí em torno, aproximadamente no Brasil, 215 milhões e algumas 200, 300 mil. Então é bastante coisa, né? É uma coisa assim que a gente pensar, se a gente tem 285 milhões aproximadamente de pessoas de língua portuguesa e praticamente 215 milhões sendo do país de língua portuguesa, o Brasil ocupa aí uma porcentagem aí próxima quase a 90% da população de língua portuguesa. A segunda curiosidade é que são 9 países de língua portuguesa e nenhum deles faz fronteira um com o outro. Então são países aí que estão ou em continentes diferentes ou estão um pouco distantes, né? Então, oficialmente de língua portuguesa são 9 países. Claro que esses países, muitos deles, têm línguas nativas, línguas caboclas, ou então tem uma segunda língua oficial. E também existem países no mundo que às vezes tem uma região, uma cidade, uma região maior até mesmo que uma cidade, ou mais de uma cidade, que também fala a língua portuguesa, mas que são nativos, que são países oficiais de língua portuguesa, são 9 no mundo. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa foi criada no 17 de julho de 1996, quando deixou, né, comunidade que todos esses países podem fazer algum tipo de comemoração, é um dia oficial. Então, 17 de julho de 1996, quando começou isso em Lisboa. Quais são os Estados membros, ou seja, quais são os países de língua portuguesa, Estado com letra maiúscula, né? A gente pensa em país. Então, os 9 são Angola, letra A, fica na África, Angola. Brasil, o único país oficialmente de língua portuguesa do continente americano. Cabo Verde, terceiro, fica também na África. Guiné-Bissau, outro país da África. Guinéia Equatorial, mais um país da África, né? Então é o quinto país de língua portuguesa e o quarto da África. Portugal, o único país oficial de língua portuguesa que é da Europa. Moçambique, então são até agora 7 países, mais um país africano. São Tomé e Príncipe, então até agora são 8 países e mais um, estou falando aí o quinto país da África. E por último, mais distante aqui do Brasil, né? Seria lá na Oceania, que é Timor-Leste. Então, ao todo, são 9 países oficiais no mundo de língua portuguesa. Que bom que eu não fiz matemática. São 6 países da África. Me perdi aqui na conta. Então, são 6 países da África, um país da Europa, um país da América, né? Ou da América do Sul, que é o Brasil, e um país da Oceania. Uma outra curiosidade é, muita gente discute sobre a questão da ortografia, né? Ortografia, que significa orto, né? Grafia correta da língua portuguesa. Quando eu falo incorreta, com muitas aspas, né? Estou me referindo à norma padrão da língua e não da comunicação. A língua portuguesa ela é muito abrangente e a ortografia, a norma padrão é apenas a ponta de um iceberg, né? Então, apenas uma forma de se falar a língua. Então, olha só, existem palavras diversas, né, como é guspir ou é cuspir. Tem um monte de palavra aí da língua portuguesa que gera dúvida. Quando eu entrei lá na Academia Brasileira de Letras, a parte oficial, eu encontrei lá que ao todo tinham 38 palavras da língua portuguesa que você aceita 2 grafias. Então eu vou falar só de algumas, tá? A primeira que eu falei aqui, guspir e cuspir, as 2 estão corretas, as 2 você encontra nos dicionários. Assobiar e assoviar. É a mesma coisa, as 2 estão corretas também. Berinjela é com G ou com J? Tanto faz, as 2 formas estão corretas. Tem muita gente que fala, berinjela é com G, berinjela é com J.
os dois estão corretos, né? Botijão de gás ou bujão de gás? Tá certo do mesmo jeito, tanto faz. Chimpanzé ou chimpanzé? Se for chimpanzé, você vai escrever com M, porque vem antes de P. Agora, se for chimpanzé, é com N de nariz, porque vem antes de Z. Então, tanto faz também. Doceria ou doçaria? Vou comprar um doce lá, um pé de moleque, alguma coisa, eu vou onde? Na doçaria ou na doceria? Mesma coisa. Se for com E, é com C. E se for com A, vai ser com C cedilha. Então, doceria com C, doçaria com C cedilha. Aquela mulher é loura, aquela mulher é loira. Mesma coisa. Você tem 14 anos ou 14 anos? É com C ou com Q? Mesma coisa também. E a última, taverna ou taberna, né? Um boteco lá, você vai lá tomar alguma coisa numa taberna ou numa taverna. Igual o livro que eu já fiz vídeo, Noite na Taverna. Tanto faz você falar taverna ou taberna, as duas formas são aceitas. Depois me conte aí nos comentários se você sabia dessas palavras e coloquem outras aí que vocês conheçam. Outra coisa muito interessante com relação ao C cedilha da língua portuguesa. Onde foi originário isso? Você sabia que isso vem da língua espanhola? O cedilha, ele seria originário da letra zeta. A letra zeta da língua espanhola escreve zeta, é a letra Z. Então, cedilha seria um diminutivo da letra Z. E seria um Z com um risquinho embaixo. Só que isso é uma coisa que surgiu lá na Espanha no século XI, na parte, uma questão que vindo dos árabes, mas é uma coisa que não se usa mais na língua espanhola e se perdeu. Então, na região ali da Galícia, onde originou a língua portuguesa, claro, por mais que o português e o espanhol são os dois de origem que vem do latim, né? Que a legião de soldados que se espalharam por várias regiões, inclusive a Península Ibérica. Então, português e espanhol são línguas irmãs. Só que na região da Galícia, né, que é a região que faz fronteira ali com Portugal, pelo menos a maior parte dela, tinha essa letra também que originou o C cedilha da língua portuguesa. Então, interessante, é da língua portuguesa, mas foi uma coisa que veio originária da língua espanhola. Vocês sabem por que a palavra maçaneta, né, o trinca, fechadura, a gente fala de várias formas. Por que ela se chama assim? Porque é originário da palavra maçã. Pensem só, maçã, maçaneta. Esse seria tipo um diminutivo, né? Principalmente na língua espanhola, em algumas outras línguas também originárias, línguas semelhantes, línguas irmãs. Então, maçaneta seria um tipo de maçã. Porque a maçaneta antigamente, né, hoje é mais raro, elas eram redondinhas. Era difícil ter maçaneta no formato que a gente tem hoje, né, que é a fechadura e tal. Então, como ela era redondinha, chamava maçaneta, originário pensando em maçã. Você sabe quem nasce em Salvador é chamado de soteropolitano? E por que será isso? Há uma cidade, Soterópolis, uma cidade que vem de origem grega, que essa palavra soteropolitano vem de origem daí. Daí que se chama o povo de Salvador dessa região, né? Pensando que Salvador também já foi uma capital do Brasil. Soter, Salvador, polis, cidade, cidade de Salvador. Então, soteropolitano seria o cidadão da cidade de Salvador. Na língua portuguesa, a gente tem muitas palavras que você poderia falar que são esquisitas, estranhas, palavras que soam, parece que está falando errado. E tem palavras que são arcaicas ou palavras que a gente não usa mais, tipo quando a gente fala talvez, você pode falar quiçá, apesar que quiçá ou quiçás, as duas são aceitas e tudo bem. São palavras que a gente usa, não é tão incomum assim. Mas palavras que são mais incomum, que as pessoas não usam mais. Quando você quer falar que alguém é importante, chamar a pessoa de Tebas. Esse sujeito é Tebas, quer dizer, esperto, é uma pessoa importante, uma pessoa astuta, alguma coisa assim. Se vai falar assim, essa pessoa está me remocando. Vamos remocar alguma coisa. Isso significa censurar. Remocar, censurar é a mesma coisa também. E a palavra iterar, não é interar. Vamos interar, não tem o N, é iterar. Sabe o que significa isso? Tornar a fazer algo, tornar a dizer algo. Vamos iterar. E para fechar, um assunto que eu acho muito legal, muito curioso e eu gosto bastante são os palíndromos. O que são palíndromos? São palavras que você consegue escrever na ordem esquerda para direita e direita para esquerda, a palavra é igual. Tipo a palavra ovo, que é fácil de entender, né? O-O-V-O, O-V-O. Tanto faz, isso é um palíndromo. A gente tem muitas na língua portuguesa. Tipo, Ana. Quem se chama Ana aí? Independente da ordem. Radar. Mesma coisa. Tem algumas que sugerem uma outra palavra, tipo Roma, amor, se você trocar a ordem. E olha que incrível essa frase. Socorram-me, socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Escreva essa palavra, socorram, né? Me, subi
no ônibus em Marrocos. Toda essa frase, se você fizer de trás para frente, você vai falar exatamente a mesma coisa. É incrível, né? Quem criou isso, a pessoa que percebeu isso, é genial, né? Nossa, não sei como que ela sacou esse tipo de coisa, se foi ali de repente, ela já tinha visto uma parte, viu que era o contrário, aí depois viu que a palavra Marrocos, o contrário, significa o socorram. É interessantíssimo. Coloca aqui para mim nos comentários sobre essas 8 curiosidades, qual te chamou mais atenção, se você sabia todas elas, se você quiser deixar outras. Se gostar do conteúdo, me siga nas outras redes sociais. Se gostar, curte, compartilhe esse vídeo, deixe sugestões. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.